E aí nessa busca você consegue desenvolver mais e mais na sua composição de realização. Então, ler é muito importante. Outra forma que você tem de comunicação hoje que é muito interessante, que eu gosto muito, tá? Mas é interessante você entender o critério dessa forma de comunicação. É ver filmes. Filmes sobre comunicações. Procurar lá mesmo, né? Filmes que eu desenvolvo a minha comunicação. E, por exemplo, filmes ali voltados para a parte de juiz, né? Então, tipo, de advogados, de coisas relacionadas, onde você vai lá, tem um tribunal, tem argumentos, tem critérios, isso é muito importante, muito valioso, né? Pessoas que conquistaram algo, aqueles filmes de comunicação, né? Que você consegue, por exemplo, tem um do Will Smith que eu acho fantástico, que é Em Busca da Felicidade. É um baita de um filme, né? E dentro disso você vê as formas de comunicação que o Will Smith fazia dentro do filme, nessa base. Então ele tinha um papel ali de comunicar mesmo, né? Comunicar que ele tinha necessidade, comunicar que ele precisava, ele dava um jeito, pulava, dava, né? Fazia o que tinha que fazer para conseguir fazer tudo aquilo que ele precisava na jornada dele. Então é uma forma sim você ver filmes. Eu não tô falando para você ficar maratonando séries no Netflix, só simplesmente para criar ali uma conexão e ficar assistindo séries como uma forma de descanso, né? Não é isso que eu tô falando. Então eu tô falando um pouco a mais disso. É você utilizar essa abordagem dentro de uma fase de comunicação, né? Então eu falei sobre leituras, eu falei sobre filmes, sobre séries também, enfim. E também uma outra coisa muito importante que é observar. Observar como as pessoas se portam na comunicação, observar como elas falam, observar como elas fazem as coisas. A observação é uma coisa muito importante. Quando você observa as pessoas, você consegue entender que existe uma busca diante disso, um critério diante disso, para que você encontre o seu caminho na sua jornada de vida. Então você buscar isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito potencial. Ouvir o que os outros falam, né? Ouvir. Pode ser que você esteja ouvindo, por exemplo, esse vídeo, pode ser que você esteja ouvindo pessoas do seu trabalho, e fala, puxa, cara, aquele cara ali, aquela moça, ela se comunica tão bem, né? Ela tem uma comunicação tão boa. Eu preciso ouvir o que essa pessoa faz, eu preciso entender o que essa pessoa faz. Eu preciso compreender o que essa pessoa faz para ter um desenvolvimento muito melhor, para que eu absorva para mim e consiga criar uma conexão muito mais efetiva, consiga criar uma comunicação muito melhor. E diante dessa base de comunicação, eu ter de fato um desenvolvimento na minha jornada de vida. Então, quando você começa a entender tudo isso, você começa a entender uma coisa muito valiosa, que na nossa jornada de vida existem potenciais que nós podemos nos aprimorar. Na nossa jornada de vida, nós podemos ter potenciais que nos ajudam a ir mais além na nossa vida, ir mais além na nossa trajetória. E diante disso tem uma história bem legal, tá? Que eu não vou citar o nome aqui para preservar, mas tem muito essa base de comunicação, né? Essa pessoa uma vez ela chegou em mim, ela falou: "Ah, Lércio, eu vejo que você se comunica muito bem, você fala bem, né? E você tem uma forma de se comunicar, você se expressa muito bem no conceito dele. Não falei que isso é verdade ou não, tá? Apesar de que eu acredito que eu tenho uma boa comunicação em fala. Acredito que eu tenho que desenvolver muito mais, mas acredito que eu tenho assim uma boa comunicação, tá? E não há nada de mal e errado falar sobre isso, mas o grande ponto é assim, ele não tinha essa comunicação, uma pessoa extremamente introvertida, uma pessoa que não conseguia se expressar, uma pessoa que não conseguia falar com outras pessoas, né? Ele suava as mãos de nervoso quando ele tinha que falar. E diante de uma apresentação, essa pessoa, eu tinha um convívio nela na minha faculdade. Na verdade, foi na minha faculdade, desculpa, foi na minha pós-graduação, que foi lá em 2010. E diante desse cenário, eu peguei e tentei conversar com ele, né? Porque eu tinha que apresentar um trabalho uma vez, e diante desse trabalho, é, existia uma necessidade de fazer essa apresentação, né? E existia uma questão que todos teriam que falar. Não podia só um apresentar, né? E no nosso grupo tinham acho que 3, 4 pessoas e essa pessoa tinha que falar. Eu lembro que eu falei uma coisa muito importante pra ele, que ele falou que ele depois que eu comentei isso pra ele, ele conseguiu desenvolver algo, né? E lá em 2010, né, tive essa conversa com ele, eu achei muito legal, porque assim, eu tentei entender, falei, mas por que, primeira coisa, por que que você fica nervoso pra conseguir falar? Por que que você fica nervoso pra conseguir se comunicar? E aí ele falava que ele tinha ali uma questão muito relacionada, que ele não conseguia, não tinha. Aí eu fui lá atrás, né, na trajetória dele, e perguntei, mas e lá atrás, na escola, você falava? Ah, não, eu não conseguia. Opa, temos um padrão. Ele, desde a infância, ele não consegue falar. Ele desenvolveu um critério onde ele não conseguia falar, ele não tinha, era nervoso.
Eu apostaria, né, na época, ele nem lembrava direito, mas isso pode ter acontecido em algum momento de escola que criou um trauma na vida dele, entendeu? Criou um trauma ali relacionado, pode ser uma aula, pode ser alguma coisa, pode ser um professor que falou alguma coisa, um momento que ele tava ali ruim. Eu mesmo lembro que quando eu tava usando aparelho, né, nos dentes, e eu comecei a... Tinha um dia lá, a professora falou pra mim ler um texto, eu parecia o Cebolinha falando, porque era aqueles aparelhos móveis que nós utilizamos, né? Eu nem sei se hoje ainda tem, de fato, mas assim, era um aparelho móvel que ele entrava e o som saía por cima entre o céu da boca e ele. Então assim, não tinha como um ser humano falar no primeiro dia. Você ia desenvolvendo a fala e depois já, né, nada tava fora daquilo. E aí, diante disso, ele conversou, ele não queria fazer, mão suava, nervosismo e tal, enfim, né? Eu virei pra ele e falei assim, ó, existe uma coisa muito importante que é assim, se você tem medo de falar na frente de pessoas, você vai ter que trabalhar isso mentalmente. E você vai desenvolver mentalmente e potencializar isso antes de chegar no dia. Todos os dias, tá? 5 a 10 minutos, você vai parar num lugar calmo, escutar uma música calma, tá? Colocar ali um fone de ouvido e você vai visualizar você tendo o resultado. E melhor ainda, você vai visualizar o fim, que é as pessoas no final batendo palma pra você, entende? E a gente vai colocar você no final, justamente para que você receba essas palmas. Porque se você falar no começo, você não vai sentir que você conseguiu receber isso, entende a conexão? Se eu falo no começo e tem mais 3 pessoas falando depois de mim, eu não vou. Os aplausos não necessariamente são para mim. Agora, se eu sou o último, os aplausos são para mim como essência, porque eu acabei de falar e receber aplausos. Você tem que mudar a sua configuração mental para que você consiga fazer isso. E era uma coisa que assim, a gente fazia uma pós na época era de comércio exterior, e a gente precisava de fato disso, a gente precisava de fato essa comunicação, senão a gente não conseguia, né, tocar as coisas. E aí foi, né? Primeiro dia, segundo dia, ele foi lá, faltava acho que uma semana, 2 semanas, e ele começou a fazer. E todo dia eu conversando com ele, e aí, tá pronto, tá pronto. Eu realmente quis ajudá-lo, eu realmente quis fazer isso, porque eu entendo que você não conseguir se comunicar traz bloqueios assim pra vida. A pessoa, ela muda o resultado da vida dela. A comunicação é uma coisa muito importante, a comunicação é uma coisa muito essencial. Precisa de comunicação, as pessoas precisam se comunicar. E aí ele conseguiu no dia, não foi aquele, né? Aquele baita processo, aquela apresentação, né, tal. Não foi nada disso. Ele deu umas gaguejadas, lógico, mas foi a primeira vez que ele conseguiu nesse trajeto. Mas ele conseguiu, de fato, terminar e apresentar. E conseguiu, no começo daquela pequena gaguejada, foi se autoconfiando e tal. E aí eu conversando com ele, eu falei, e aí, o que você sentiu? Aí ele falou, olha, foi difícil, pra mim não foi fácil, né? Mas como eu visualizava, e ele visualizava mesmo, tá? Ele fez exatamente isso. Ele falou que ele parava de 10 a 15 minutos, eu falei de 5 a 10. Ele ficava 10, 15 minutos, ele ficava ali, raciocinando, meditando, e ele conseguiu desenvolver isso. E aí, diante de tudo isso, né, diante de todo esse cenário, ele depois, eu conversei com ele, acho que 2 anos pra frente, 3 anos pra frente, e ele falou que ele conseguia, depois daquele dia, fazer apresentações e, olha só, ele estava fazendo apresentações no dia a dia, ali na empresa, ele tinha que apresentar. Pra você ter uma base, colocaram ele para fazer uma apresentação de um gringo que veio lá, por causa do inglês dele que era muito bom, olha só, ele era uma Ferrari, uma máquina, ele tinha um baita de um inglês, né, na sua comunicação, mas ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. Ele foi desenvolvendo isso e isso fez com que ele fosse muito mais além dos negócios dele, na empresa que ele trabalhava, entende? Então, quando você pega para parar essa história, você entende que sim, nós somos capazes de ter mudanças. Sim, nós somos capazes de nos adaptar. Sim, nós conseguimos criar uma conexão muito mais embasada, muito mais estruturada para conseguir fazer as coisas. E sim, você consegue ter uma comunicação muito melhor.